A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Palavra de Vida. Sou o evangelista Alceu Júnior e este é o Minuto Escatológico. Olá, meus irmãos, que alegria poder recebê-los aqui no nosso Minuto Escatológico. Hoje nós vamos falar sobre duas figuras que aparecem lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13. Hoje nós vamos falar sobre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Já peço para você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe para nos ajudar a chegar e alcançar mais pessoas. O capítulo 13 do Apocalipse, no versículo 1, vai trazer para nós a referência da primeira besta, a besta que subiu do mar. Diz assim o texto sagrado: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Essa primeira referência da primeira besta, né? É importante a gente destacar aqui, irmãos, que não confundir, obviamente, que a primeira besta é a besta que ela emerge do mar, ela surge do mar. E mar aqui, né, falando de águas, dentro da Bíblia, ela simboliza povos e nações. Então aqui nós temos, né, um ser que vai sair do meio do povo, vai emergir, até porque o capítulo 13, né, é um capítulo que deve ser interpretado de forma simbólica. Nós temos até um vídeo no canal aqui em que nós falamos sobre essa questão da interpretação do livro do Apocalipse. Ou seja, se o texto fazer sentido, não há por que interpretar, mas se não fizer sentido, né, você deve interpretar o texto, né, alegorizando ou trazendo aí um simbolismo, que é o caso do capítulo 13. Quando nós lemos o capítulo 13, nós vemos lá a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, e as características descritas no texto, tanto da primeira quanto da segunda besta, faz-nos entender que aqui é um símbolo, né? Ou seja, não deve ser interpretado de forma literal, porque na sua literalidade ela não faz sentido. Então nós devemos buscar aqui o simbolismo, né? Alegorizando esse texto, entendendo partindo de outros textos bíblicos, né, para que a gente possa compreender. Por exemplo, a primeira besta que emerge do mar, né, que nós lemos aqui, ela tem uma característica que eu quero chamar aqui a sua atenção. A Bíblia vai dizer que essa besta, ela possuía 10 chifres. E interessante, irmãos, quando nós vamos lá para o livro de Daniel, no capítulo 7 e no versículo 7, quando o Senhor dá para Daniel a visão dos 4 animais, é interessante que o livro de Daniel, ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, né? O Apocalipse do Antigo Testamento. E olha o que diz, né, nesta visão que Daniel vai ter de 4 animais, mas eu quero me deter aqui no versículo 7. Daniel diz o seguinte: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Então ele já viu 3 animais, agora ele está vendo o 4º. Nós vamos nos deter nesse 4º para a gente fazer um link do versículo 7 com o capítulo 13, versículo 1 de Apocalipse. Daniel 7:7, continuando. Então ele estava olhando, né, nas visões da noite, eis que o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, ou seja, já é um animal diferente dos outros, né, que ele está relatando. Esse animal é um animal que classifica como animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele.
ou seja, era um animal diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto anteriormente. Ele não consegue dizer que animal era, de tão espantoso e terrível e diferente que era esse animal. Era diferente de tudo quanto ele tinha visto anteriormente. E olha o que diz aqui o final do versículo. E esse animal tinha 10 chifres. Né? Te lembrou alguma coisa? Né? Claro que sim. Né? O texto que nós acabamos de ler lá em Apocalipse, né? Da besta que sobe do mar. E uma das características dessa besta, o texto diz que ela tem 10 chifres. Né? Então, essa primeira besta que ela surge, ela emerge do mar, nós temos aqui a representação do próprio anticristo, que vai surgir dentre os povos, né, como um líder mundial, vai emergir. Depois eu sugiro você, e nós podemos fazer isso em outra oportunidade, para falar sobre esse texto do capítulo 7 de Daniel, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, essa besta que sobe do mar, ela representa o anticristo, né? Que vai emergir dentre os povos, as nações da terra, né? Já que água na Bíblia representa nações. Então, essa primeira besta que sobe do mar é uma referência ao anticristo que vai emergir dentre as pessoas, né? Ou seja, vai ser um ser humano, vai ser uma pessoa que vai emergir com uma capacidade muito grande, né? Porque o texto vai dar aqui algumas características, né? Desse anticristo, e vai dizer que o próprio dragão lhe deu, né, o seu poder. Então vai ser um representante do próprio Satanás aqui nesta terra. Então a primeira besta que emerge do mar, né, ou seja, vai emergir dentre as nações, dentre as pessoas, refere-se a um ser humano que vai existir na história e que vai receber do próprio Satanás o poder, e aqui vai ser o seu representante aqui nesta terra. Esta é a visão da primeira besta. A segunda besta, meus irmãos, a besta que subiu da terra, né? É o versículo 11 do capítulo 13, que diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Bom, essa segunda besta, né, diferente da primeira, ela não emerge do mar. Ela emerge, ela sai da própria terra, né? E o que eu quero chamar aqui a característica dessa segunda besta é os chifres semelhantes ao cordeiro, mas falava como dragão. Então nós temos aqui a característica, né, de um ser que vai ter uma aparência de cordeiro, mas dentro de si, né, o que sai de dentro do seu coração são palavras de dragão, ou seja, palavras de blasfêmia. A Bíblia vai dizer no decorrer desse texto, né, no versículo 12 a seguir, dizendo que ele exerce poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta. Então vejamos aqui que esta segunda besta vai trabalhar aliada à primeira besta, promovendo a primeira besta para que as pessoas da terra adorem a primeira besta. Será ela que vai fazer com que as pessoas recebam, né, na sua fronte ou na sua mão a marca da besta. Então essa segunda besta, que aparenta ser um cordeiro, mas o seu coração é como de um dragão, né? Representando aqui palavras de blasfêmia, que vai se aliar à primeira besta e ajudá-la para que todo mundo possa adorar a primeira besta. Aqui nós temos a representação de um líder religioso, que também vai ser um ser humano, né, que vai trabalhar aliado ao anticristo para promover, né, o anticristo, fazendo com que todo mundo o adore. E é por isso, irmãos, interessante dizer, e aqui nós temos, obviamente, a figura do que nós chamamos de falso profeta, né? Se nós formos
fazer aí um paralelo com Apocalipse capítulo 19 e o versículo de número 20, que vai dizer o seguinte: e a besta foi presa e com ela o falso profeta. Então nós temos uma besta que estava em parceria com alguém, e esse alguém é o falso profeta. E lá, essa segunda besta que vai fazer parceria com a primeira besta, lá não tem o nome, mas aqui traz o nome de falso profeta, né? Que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Exatamente isso que a segunda besta do capítulo 13 vai fazer, né? Trabalhando ao lado da primeira besta para promover no sentido de que todos adorem a primeira besta, que nós já vimos que é a figura do anticristo, né? E receba na sua fronte e na sua mão, né, a marca da besta. Tudo isso você vê no discorrer do capítulo 13 a partir do versículo 11, né? Você pode conferir na sua casa. Então nós vemos que essa segunda besta é aqui a representação do falso profeta que vai trabalhar ao lado do anticristo, promovendo, né, para que todo mundo aqui na terra, no período tribulacional, adorem a primeira besta. É por isso, e aí eu já reforço aqui, né, o sentido de que a igreja não estará aqui, né? Até porque Paulo vai dizer na sua carta à igreja de Tessalônica sobre a manifestação do anticristo, dizendo que há um agora, Paulo dizendo que o detém, até que do meio seja tirado. E esse um que agora o detém é a igreja por intermédio do Espírito Santo. Espírito Santo que habita na igreja. Quando a igreja for retirada, a ação do Espírito Santo da forma que é hoje na igreja, ele também vai ser retirado, essa manifestação, né? Porque a igreja não estará mais aqui, e aí sim o caminho estará aberto para a manifestação do anticristo, tá? Então, nós vemos que enquanto a igreja estiver aqui, não tem como ele se manifestar, porque hoje se levantar alguém, né, dizendo pedindo adoração para uma determinada pessoa, a igreja de Cristo, a igreja fiel, a igreja do arrebatamento, com certeza não vai aderir a isso. Então, para que isso aconteça, para que ele consiga convergir todos a adorarem a besta, ao anticristo, né, é preciso que a igreja não esteja mais aqui. Isso vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Espero que vocês tenham compreendido e entendido, né, quem são essas duas bestas do capítulo 13, e Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo foi bênção para você, meus irmãos, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe aqui o seu like e nos ajude a trazer conhecimento bíblico para todo o mundo. Amém? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.